Análise gráfica, tá? Então, engolfo de alta semanal é isso que eu quero ver para Bitcoin, Ethereum, Solana e assim por diante. Então, e Nasdaq também, né? Então, Nasdaq. Se a gente pegar o gráfico diário não está bonito, mas o gráfico semanal, ele está tentando fazer um bear trap. Então, para a gente somente confirmar esse bear trap, ele precisa passar esses valores que eu comentei com vocês. Então, se a gente olha o gráfico semanal dos ativos, eles estão com engolfo de alta, por enquanto, tá? Isso aqui é uma formação de fundo semanal. E o fundo semanal, ele geralmente entrega algumas semanas de alta. É nessa barra que reside a minha esperança de acreditar que a gente pode ter pegado um fundo temporário, o mercado volta a subir, respira um pouco e depois volta a cair. Lá na frente, 2023, janeiro de 2023. Né? Principalmente com um balanço negativo das empresas. Então, o balanço que vem positivo do Q3 pode vir negativo no Q4. E no Q4 realmente pode trazer aquela queda. Uma coisa que me chama atenção e que eu não posso negar, então algumas coisas que não dá para negar, e a principal delas é a divergência bullish do semanal do S&P 500. Tá? Então, a divergência bullish me traz um pouco de calmaria. Né? O que indica, por exemplo, que ele pode vir até a região 60. Geralmente, se ele traz a calmaria, ele vem até o RSI 60 semanal, o que levaria aí umas 4 ou 8 semanas para fazer. Então, por isso que ainda continuo tentando defender essa tese de que vai acontecer o bear trap semanal aqui e que basta romper a média 8 semanal para eu entrar majoritariamente comprado para tentar surfar um movimento de alta temporário aí na semana, tá? Então esse fundo mais alto do que o fundo anterior no RSI e esse fundo mais baixo do que o fundo anterior no preço indica que supostamente nós temos um movimento contrário, um início de um movimento contrário à tendência principal. Então qual é a tendência principal? A tendência principal é topos e fundos descendentes, queda, certo? Só que em algum momento a gente tem um respiro. Então esse respiro, essas semanas, é o que eu gostaria de ver antes do preço fazer um novo movimento, né? Então, é um período que daria um pouco de tranquilidade. Para isso, então, basta passar essa resistência aqui e isso vale para todos os mercados aí, Bitcoin e assim por diante. O Bitcoin, ele está fazendo um padrão gráfico que falha bastante no Bitcoin, que é esse daqui, que é fazer a tendência de baixa, né? Então, geralmente, o movimento ele faz isso daqui, ó. Ele vem, faz o movimento aqui lateral, ele faz a redistribuição e volta aqui para baixo. Mas muitas das vezes que acontece, quando aparece uma figura gráfica baixista no Bitcoin, ele faz justamente o oposto para pegar o pessoal principalmente o pessoal que se alavanca, né? E faz um movimento oposto antes de retomar a baixa. Então, ele gosta geralmente de fazer um movimento oposto ao que o gráfico mostra para a gente aqui, o Price Action mostra. Tá? Então ele está tentando fazer uma continuidade do movimento de baixa, ele está tentando fazer uma flâmula ali para o mercado continuar caindo, e realmente pode cair, é aquilo que eu falei para vocês, se a Nasdaq e o S&P 500 rejeitar o suporte e virar resistência, aí sim a gente vai ter uma queda legal. Por enquanto, tá? Por enquanto, mercado indeciso ainda, lateral agora nesse curto espaço de tempo, prendendo bastante o preço em um ponto de decisão. Então é um triângulo simétrico, vai se decidir. Eu acho que essa semana, acho que amanhã ou depois de amanhã, na quinta-feira, o mercado, na minha opinião, vai fazer um forte movimento. E esse forte movimento vai fazer com que muita gente seja liquidado no mercado de futuros na sexta-feira, nos futuros da CBOE, tá? Das corretoras aí de alavancagem. Então, Bitcoin indefinido ainda, lateral. Ethereum a mesma coisa. Então, Ethereum segue lateral dentro desse canal, sem tomar nenhuma decisão, né? O ideal que como ele saísse, né, desse box, na minha opinião, o ideal é que ele viesse para baixo primeiro ao longo dessa semana, depois ele começasse a sua tendência de alta, que seria o respiro que a gente está comentando. Então eu preferia que ele descesse primeiro, porque sabendo que ele desce primeiro, provavelmente essa região aqui vai ser defendida
e aí ele inicia uma reversãozinha temporária aí, começa uma altinha. Mas aí é torcida, né? Não adianta, tem que esperar ver o que vai acontecer aqui com esse movimento. O que me preocupou um pouco, tá? Mas eu olhei mais no gráfico da Solana, que eu vou mostrar para vocês, do que no gráfico do Ethereum. Se a gente for pegar aqui o triângulo e colocar ele em um triângulo simétrico, parece que ele sai, né, para baixo, toca essa região e volta a querer cair, tá? Então, ele parece-me que ele, se eu pegasse esse, não fizesse o caixote, mas olhasse ele dessa perspectiva, parece que ele quer, né, fazer um topo mais baixo do que o topo anterior e querer perder esse fundinho aqui. Então isso aqui seria muito bom, esse movimento aqui de queda seria muito bom, porque daí provavelmente no reteste aos $900 muita gente compraria. E aí depois o mercado volta a reagir um pouquinho de alta, né? Outra coisa que me chamou a atenção é a Nasdaq e o S&P 500, eles reagiram com alta, mas isso não se refletiu no mercado cripto. E eu acredito que isso não se refletiu justamente porque essa alta ela está ainda apoiada em um suporte que virou resistência, que está tentando virar resistência, né? E aí a gente precisa a confirmação dessa resistência ou a rejeição da resistência. A rejeição da resistência seria rompimento e a confirmação seria ele voltar realmente para baixo e perder o fundo anterior. Solana também, ó, a da Solana tá pior, olha só que interessante. Ela veio aqui, ó. Então, o gráfico da Solana, a gente vê o triângulo aqui, claramente, né? Sai do triângulo, testa essa linha de tendência de baixa, que seria o suporte, né? Dentro desse triângulo. E ele está querendo rejeitar e querendo perder esse fundo anterior aqui. O seu alvo, né? Seria esse fundo anterior aqui, ó, tá? Então, aqui onde tem ausência de liquidez, é onde o mercado pode ser defendido. O que eu quero dizer com isso, Augusto? Eu quero dizer o seguinte, aqui não tem liquidez, ó, aqui não tem defesa, por enquanto. E é aqui na ausência dessa defesa, é que surge depois um pico como esse daqui, ó. Tá? Então, o volume ele começa a surgir quando o preço começa a retestar um fundo anterior, como nesse caso aqui, ou ele faz um bear trap. Tá? Então, no mercado de ações tradicional, mercado tradicional, Nasdaq, etc., a gente já está vendo o bear trap tentando acontecer e tentando aparecer. Mas no mercado cripto ainda não. Então, pode ser que o mercado tradicional o gráfico do mercado tradicional esteja antecipando aquilo que vai acontecer com o mercado de criptomoedas, né? A forma como ele pode reagir. Então, quarto fator, pessoal, dados on-chain. Algumas coisas estão positivas aqui. A reserva de bitcoins em corretoras de cripto vem caindo muito, mesmo com o mercado bem lateral. Tá? Então, o mercado está bem lateral e nós vimos uma saída de bitcoins das corretoras violentamente nos últimos dias. Ou seja, está diminuindo a quantidade de oferta de bitcoins e deixando o bitcoin mais escasso nas corretoras. Então, essa saída de bitcoin das corretoras pode se dar pelo fato de pessoas comprando bitcoin e jogando para dentro da carteira, ou alguma acumulação, no caso, né? Então, isso deixa o mercado o bitcoin um pouco mais escasso. Eu achei interessante essa queda desde o dia 30 de setembro, do dia 28 de setembro, essa saída repentina de aí algumas centenas de milhares de Bitcoin saindo das corretoras. Outra coisa interessante, nós temos o comportamento dos investidores. Então, o comportamento dos investidores é de realização ainda de lucro. Então, o mercado mal sobe, o pessoal já realiza lucro. Por enquanto, ainda estão vendendo. Então, existe uma pressão vendedora ainda maior do que pressão compradora. Por isso que a gente vê isso se refletindo no preço, ele caindo aos pouquinhos. Enquanto ele lateraliza, né, ele fica caindo aos pouquinhos. Só que também temos, ao mesmo tempo, o esgotamento da força vendedora através da saída de bitcoins. Então, nós temos dois dados interessantes aqui, que mostram que, apesar do comportamento de vender, né, de realizar prejuízo e realizar lucro de curtíssimo prazo, os investidores ainda estão retirando bitcoins das corretoras. E os mineradores estão com a sua posição em hold, então eles não estão mais desfazendo e vendendo seus bitcoins na mesma quantidade que antes. A gente vê aí
uma grande concentração de hold, começando tal como aconteceu com o suporte de $6.000 do Bitcoin. Então, a gente está iniciando esse processo de manutenção de hold de mineradores, como aconteceu aqui de 2018 para 2019. Então, nós temos agora também, estamos no nível mais baixo, mais inferior de acumulação dos mineradores. Basicamente, essa situação é bem interessante, porque isso dá uma pressão de compra no preço do Bitcoin no curto prazo. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e vem aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo!